Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020, e nós damos prosseguimento ao ciclo de estudos das medidas provisórias 927 e 936. Gravamos ao vivo das 10 ao meio-dia, de segunda a quinta, de 4 a 7 de maio de 2020, através da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Cumprimento a todos, somos já muitas pessoas na sala de espera. Ontem eu registrei aqui um abraço muito grande para a Dalila, para o desembargador Jefferson, para a Andréa Presas, para a Margarete, mas faltou deixar um abraço ainda para o Luciano e para a Monique, que fazia tempo com quem eu não falava. E ontem a gente falou muito de Caetité também, né? Foi muito divertido para mim saber que vocês conhecem Guanambi e Caetité, terra dos meus avós, como eu comentei ontem, e saber que o prefeito de Caetité andou reduzindo salários lá, sem seguir os parâmetros da medida provisória 936. Uma colega ainda teve o capricho de me enviar o decreto do município para eu analisar, e foi muito curioso saber tão longe, tão perto, né? As questões trabalhistas nos aproximam muito. Desejo a todos uma terça-feira de paz e que a gente possa refletir um pouco mais a respeito das medidas alternativas de enfrentamento da pandemia no âmbito trabalhista, que é o nome da medida provisória 927, como medidas alternativas, assim como medidas emergenciais dentro do contexto do contrato de trabalho, sem pensar no mal maior de uma rescisão, de uma ruptura mais drástica, e ainda não chegando a 936, que é a medida provisória da suspensão do contrato e redução de jornada. Bom dia a todos, espero que o som e a imagem estejam em ordem, e eu cumprimento a disposição que vocês têm de estar presente nessas 8 horas, né, de apresentação. Imagine só falar 8 horas sobre 2 medidas provisórias, né. Gratidão à EJUDE 5 pela iniciativa e pela disponibilidade de empreender essa maratona, e espero corresponder ao anseio de todos, né. Eu tenho uma pergunta, tudo em ordem, obrigado, Carlos. Os servidores são estatutários, obrigado. A explicação de Caetité tem estatuto próprio, obrigado, isso é uma informação importante, né? Não são seletistas. Eu recebi uma pergunta que eu não respondi no ar, procurei responder a maior parte das perguntas ontem mesmo, então, quem por acaso quiser dar uma olhada em trabalho à distância, férias individuais, férias coletivas e feriados, inclusive feriados de Vitória da Conquista, de Juazeiro, nós comentamos ontem, e o feriado de 2 de julho, da independência da Bahia. Mas houve uma pergunta de um colega chamado Igor, que me enviou, assim, uma preocupação sobre como proceder, só terminando ontem, recapitulando rapidamente ontem, como proceder com relação às férias de enfermeiros, profissionais da área da saúde e profissionais de funções essenciais que estavam em gozo de férias e foram chamados às pressas para retornarem ao trabalho devido à alta demanda. Nós comentamos isso ontem, isso consta da medida provisória, numa excepcionalidade, a interrupção das férias. Nós havíamos comentado a respeito da antecipação de férias para as pessoas que ficaram subitamente ociosas, mas existe também esse cenário inverso do cancelamento das férias de quem estava com as férias programadas ou quem estava, pior ainda, né, quem estava em descanso das férias, por conta da pandemia. E ele figurou uma hipótese, porque eu falei assim, na minha explicação, eu disse, esse enfermeiro pode ser chamado às pressas, é uma situação excepcional de fracionamento superveniente, então não é o fracionamento que tinha sido adrede combinado, no meio do descanso surge a notícia do fracionamento. Mas eu sustentei aqui que é necessário que se respeite o período concessivo, ou seja, os dias de férias que ele teve cancelados
devem ser desfrutados ainda dentro do período concessivo. Não há nenhuma brecha na medida provisória para alargar esse descanso para 2 anos ou para 3 anos. E o colega observou que pode haver um caso que o enfermeiro já estava no último mês do período concessivo. E quando vem a notícia de que ele tem que voltar às pressas, pergunta a ele quando que ele vai desfrutar essas férias dentro dos padrões legais, seja a CLT, sejam as medidas emergenciais da medida provisória 927. Resposta: não é possível postergar mais essas férias. Eu refleti um pouco mais a respeito, porque ele foi bastante incisivo na pergunta, perguntando se a gente não estava diante de uma anomalia, de uma necessidade indispensável de que esse enfermeiro volte para a linha de combate, para a frente, né, de combate. Mas a gente tem que pensar, para começar o raciocínio, que esse empregador dispunha de 12 meses para a escolha da data e ficou para o 23º mês, o 24º mês. Então, eu brincava assim com os alunos numa época que eu ministrava cursos preparatórios para concurso, eu falava, é um empregador que gosta de viver perigosamente. Ninguém deveria programar férias para o 24º mês, se a gente for pensar bem. Aliás, havia até uma tese do Tostes Malta, que já não é um autor tão conhecido hoje, que dizia que se o empregado não receber o comunicado de férias 60 dias antes de exaurido o período, ele já poderia acionar o empregador. Por que 60 dias? Porque você tem a regra dos 30 dias de prévia comunicação, e ele tem que desfrutar as férias dentro do concessivo, 60 dias antes de estourar o concessivo, Inês já é morta, porque já começou a haver problema. Cada um dia que passa é um dia lá na frente que estourou o concessivo. Mas, brincadeira à parte, da pessoa que gosta de viver perigosamente, apesar da pandemia ser algo inesperado, algo catastrófico no plano global, nós não podemos pegar a pretexto de que o empregador deixou para o último mês e dizer para essa enfermeira que ela não terá mais férias. Eu fiquei pensando muito em que solução oferecer para isso. A solução vai ser mais matemática do que física, porque fisicamente esse corpo está exaurido, está há 24 meses trabalhando, e se forem canceladas as férias e deixar o Deus dará, a gente sabe que vai ficar para 36 ou 48 meses. Então, Igor, me ocorreram só duas atenuantes. Eu não consigo te dizer, né, desculpe, não tenho resposta para te dizer que o período concessivo foi abolido. O aquisitivo foi mexido na medida provisória, conforme nós vimos. Mexido de várias formas, antecipar aquisitivos em andamento e antecipar aquisitivos que nem começaram. Mas o que eu posso te dizer é que me ocorreram, se eu fosse o dono desse hospital, me ocorreram duas ideias. A primeira é comprar 10 dias de férias dessa enfermeira, ainda que não tenha sido combinado antes. Já que a norma admite fracionamento superveniente, não vejo obstáculo para admitir também o abono pecuniário superveniente, conquanto não solicitado ou não avançado no período aquisitivo ou na época da programação das férias. Então, se a pessoa estava no 15º, no 20º dia, ainda dá tempo de comprar, como se diz na gíria, né, converter em pecúnia, 1/3 do número de dias de férias a que a pessoa faz jus. Normalmente 30, 1/3 10. Se forem 24, 8 e assim por diante. Então, para colocar essa pessoa na linha de frente, pagar esses 10 dias, converte em pecúnia, aliás, acho que já até estão pagos, né? E volta para a folha de pagamento. A outra ideia que me ocorreu é se ele precisa cancelar 15 dias e não vai conseguir converter, vai desfrutar esses 15 dias após o período concessivo, pagando em dobro. Às vezes é o que se faz, vocês sabem disso, a vida não é tão simples quanto a CLT ali, quanto as regras, né? As regras previstas. Então, pode acontecer de o enfermeiro ter 15 dias dentro do concessivo e 15 dias fora do concessivo. Até já ouvi falar, nunca vi como juízo, assim, no processo, mas já ouvi falar de empresas que, ao invés de pagar em dobro, concedem em dobro o número de dias. Isso já até caiu em concurso, se era possível. Uma situação um pouco estranha para nós lidarmos, mas não foi encontrado nenhum óbice. O empregador segurou as férias, porque tinha alguma necessidade, depois concedeu 60 dias, colocou o terço
constitucional nos 60 dias, e a pessoa, então, desfrutou 60. Não sabia nem da existência disso. O nosso dia a dia é pagar em dobro, gozando ou indenizando em verba rescisória, né? Mas, enfim, a pergunta, só para concluir, a pergunta foi no sentido se o concessivo podia ser abolido, e eu acho que o concessivo tem que ser respeitado, ainda que o aquisitivo tenha sido flexibilizado. Então, com essa resposta ao colega, eu concluo a apresentação de ontem. Desejo a todos as minhas boas-vindas e digo que a gente tem muito chão pela frente, né, pelo jeito, não só pelas questões controvertidas que vão aparecer, como essa do colega e outras, mas também porque conforme o tempo vai passando, as pessoas procuram soluções, procuram ajustes e tentam sobreviver, né? Tentamos levar adiante. Então, agora, conforme eu tinha combinado, vamos dar só uma refrescada na memória, se por acaso alguém perdeu ontem. Nós dividimos a medida provisória 927 em duas etapas. A primeira etapa, que foi ao ar no dia 4 de maio, concentrou os seus esforços no home office, né, no trabalho à distância, nas férias individuais, nas férias coletivas, e nos feriados. Aí eu me diverti um pouco falando dos feriados da Bahia e tive essa interação com os amigos relacionados com a minha ascendência de Caetité. A partir de agora, nós vamos ver o banco de horas excepcional, que foi criado pela medida provisória, o diferimento do fundo de garantia, é pouco para algumas pessoas, mas ajuda muito para outras pessoas, atrasar 3 meses de fundo de garantia, a alteração de alguns requisitos da saúde e segurança do trabalho, só alguns, não muitos, e a polêmica determinação de que a pessoa podia ficar 4 meses em casa sem salário e sem trabalho, e sem ajuda, que foi revogada em 24 horas, mas sobre a qual eu quero tecer alguns comentários. Então, vamos começar pelo banco de horas. O que há de tão especial nesse banco de horas que difere do banco de horas com o qual nós estamos acostumados? A principal novidade está no período de compensação dessas horas que forem acumuladas agora. O banco de horas, eu não sei se todos estão a par, ele era proibido no Brasil pela agressividade de esticar demais a corda. E se você prestar bem atenção, vai se perdendo o conceito de descanso em relação ao cansaço acumulado. Quanto mais distante for o descanso, menos eficaz vai ser. Qualquer um que me escuta, que já passou por um estresse, né, como se diz, um esgotamento nervoso, um esgotamento físico, sabe muito bem a diferença entre descansar amanhã, descansar sábado, descansar domingo, ou descansar em outubro de 2020, ou descansar em dezembro de 20, ou descansar em junho de 2022. Para fins de revigoramento do corpo e da mente, não faz sentido dizer que você vai descansar em 2022. Vamos combinar. Isso daí já passa a ser no plano da ficção. Mesmo essas questões de férias que a gente vem falando, férias para 2022, 2023, não correspondem ao conceito de revigoramento. Se é que a gente deve zelar pelo conceito, né? O revigoramento. Por que a gente fala revigoramento? Não é. As pessoas às vezes pensam que é um luxo, que é uma soberba, uma coisa de gente ociosa. Não tem nada disso. As férias e os descansos, os domingos, os descansos compensatórios, estão diretamente ligados ao organismo, tanto para a melhoria da produtividade, como todos nós almejamos, as empresas almejam, a produtividade braçal ou intelectual, quanto para a diminuição dos acidentes de trabalho, assim entendidos os acidentes típicos, mas também as doenças, as enfermidades decorrentes de um trabalho ou estafante em todos os sentidos. Então, eu não abro mão de refletir esse conceito inicialmente. Aos poucos, pela massa salarial baixa e pelo desemprego estrutural e rotatividade, a gente vai descolando esses conceitos e férias e domingo passam a ser considerados
luxos, produtos de requinte, de uma classe social elevada, e não há nada disso. Nós temos que zelar por esse equilíbrio. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é mundial. Tanto assim, eu sempre costumo sugerir para os meus alunos como indício, como prova, que a primeira convenção da OIT, há 100 anos atrás, se você pegar nos seus computadores, a convenção 1 da OIT é a de jornada, de padrões máximos, porque aquela situação do germinal, que a gente vê filmes e livros, as pessoas trabalharem 14 ou 16 horas, era uma situação que logo ficou provada, logo se evidenciou que não teria fruto, não teria desenvolvimento, porque aquelas pessoas não conseguiriam nem ao menos consumir, então elas não seriam consumidores de produtos, elas iriam só trabalhar até a morte, a exaustão. Então, o próprio capital, não só o trabalho, mas o capital percebe que não adianta a gente ter jornadas de 16 horas, 365 dias por ano. Exagerando, é isso. E assim, logo se propuseram os limites máximos de jornada e, num segundo momento, as pausas, os intervalos de todos os tipos, né? O intervalo desde a refeição até as férias, para mim, é o mesmo raciocínio. O ser humano precisa do seu alimento ali diuturno, o sono, na medida do possível ali, às 8 horas de sono, a quebra semanal e a quebra anual, sem prejuízo de outras pausas que se justificam por trabalhos mais desgastantes ou penosos, como frigoríficos, telefônicos e outros. Então, desde a pausa de 1 hora até a pausa de 30 dias, estamos no mesmo raciocínio. Assim sendo, o banco de horas sempre foi visto com desconfiança e o Brasil não admitia. A única compensação original, histórica da CLT, todos devem saber, é a compensação semanal. Aí, já fazendo uma primeira concessão de se imaginar que o sobrecansaço, sobreesforço, um desgaste da segunda-feira, ou da terça-feira, ou da quarta-feira, consegue ser equacionado se fechar dentro da semana. Aí surgiram as diversas modalidades de módulos semanais. A própria semana inglesa, que foi reduzir um pouco o sábado, mas nem é dela que eu estou falando. A construção civil, que acrescenta 1 hora a mais de segunda a terça e libera o sábado. Aquela jornada de 8 horas e 48 minutos por dia, que muitos comércios e serviços praticam, na expectativa de que eu feche até o sábado. E olhe lá, hein? Não vamos falar de jornadas insalubres, de ruído ocupacional, que pode gerar problemas, porque o ruído é acumulativo, então ele vai levar à surdez, ainda que eu descanse no sábado, daí a importância do artigo 60 e o erro do artigo 60, parágrafo único, porque não tem essa de dizer 12 por 36 vale em qualquer lugar. São 12 horas exposto à fonte agressiva que não vão arrefecer no dia seguinte. Acumulativo, elementos químicos, problemas pulmonares, problemas de surdez. Então, historicamente, nós ficamos só com o módulo semanal, compensação semanal, compensação semanal, e olhe lá, com todas as críticas e ressalvas. Veio a crise russa de 1998 e foi ela que exigiu, que induziu a introdução do banco de horas no Brasil. Veja só, o banco de horas nasce de uma crise econômica, a crise russa. 1998, pacote de medidas provisórias do governo da época, criando trabalho parcial, criando não, né, mas aclarando trabalho parcial, aclarando essa novidade de banco, suspensão temporária para requalificação. Na verdade, guarda muito paralelo com a medida provisória 927. É que a pandemia é bem maior do que a crise russa e o pacote, portanto, é proporcionalmente maior. Mas quem se debruçar sobre as medidas provisórias de 98, verá que os instrumentos de que a presidência da República dispunha são os instrumentos, os suspeitos habituais, né, os instrumentos de praxe. Alargar a compensação, tentar diminuir jornada, tentar bloquear o desemprego por algumas restrições, mas são os nossos instrumentos mais acessíveis, menos sofisticados do que pensar numa grande engenharia do seguro-desemprego. Então, foi a crise russa que introduziu o banco. As primeiras medidas provisórias, nas primeiras reedições, né, que na época elas eram reeditáveis, a de Eternum, falaram em banco de 4 meses, não sei se sabiam disso.
vigorou no Brasil durante muito tempo o banco de horas de prazo máximo de 120 dias. Aí foi esticando, hoje vocês sabem o panorama que ficou, né? 1 ano como praxe, 6 meses em alguns casos, nos acordos individuais, está tudo lá misturado no artigo 59, a reforma trabalhista pôs lá alguns pitacos, né? A reforma de 2017, 59, tem 59-A, 59-B, tem lá alguns parâmetros do banco de horas. Sindicatos mais organizados conseguem inserir cláusulas para restringir um pouco o banco, para falar que converte em pecúnia. Já vi vários em processo trabalhista, assim, converte em pecúnia ao cabo de 3 meses, se não houver o gozo daquela folga. Alguns sindicatos conseguiram inserir cláusula de que o banco, cada 1 hora que eu faço, vão 2 horas para o banco, isso é uma boa conquista, é uma coisa diferente para se pensar, mas o banco é 1 para 1. Aliás, parênteses, aí vai uma, uma deturpação do banco, né? Porque se for receber em dinheiro, é com 50% de acréscimo. Se for trabalhar, se for receber em descanso, é 1 para 1. Não foi desenvolvido na legislação que o banco devia ser 1 para 1,5. Acho que seria uma medida justa, né? Porque é 1 hora de cansaço, 1 hora a mais. Eu recebo com pagamento acrescido, mas descanso só 1 para 1. É o que nós conseguimos na legislação. Precisa ser um sindicato mais atuante e com a cabeça aberta ali para perceber que o banco está vendo, sofre um desvirtuamento ao fazer 1 para 1. Então é isso, a crise russa trouxe, estendeu no primeiro momento 120, depois 1 ano. E agora, a crise de 2020 trouxe uma novidade. O banco passa a ser de 18 meses, mas a contar do fim da pandemia. Então, é um banco de 2 anos, como eu costumo dizer, porque as horas que foram debitadas, né, que não foram trabalhadas em maio de 2020, em abril de 20, as pessoas que ficaram em casa em abril de 20, elas poderão ser exigidas pelo empregador não somente ao longo de 2020, será uma ótima notícia, né? A empresa volta, as pessoas voltam revigoradas, com fé renovada, e já precisam fazer horas extras, porque as lojas hão de estar cheias, as mercadorias hão de circular. Aí elas podem ser compensadas em 2020, mas até junho de 2022. Essa é a novidade. 18 meses a contar do término do conceito de estado de calamidade, que atualmente, pelo decreto 6, como eu já repeti, é até 31 de dezembro de 2020. Então, 1 ano e meio a contar de 31 de dezembro de 2020, 30 de junho de 2022. Por que foi esticada a corda desta maneira? Uma esticada perigosa. Eu vou procurar provar porque é perigoso. O empregador não deveria contar com isso. De esticar, vai compensar lá em 22. 2022, a Deus pertence. Como que você vai esticar tanto assim? Para começo de conversa, descanso não vai ser. Vai ser outra coisa lá na frente. Descanso, cansaço e descanso não é. Nem eu estou descansando agora. O empregado não pode dizer que está descansando sob forte tensão, nem vai ter paralelo com o cansaço de lá. Aliás, a gente sempre fala do banco de horas negativo, porque é o mais comum nesse momento. Empresas com portas fechadas, pessoas em casa. Mas também tem o banco de horas da enfermeira, né? Esse é um exemplo dramático, que ela vai ficar lá fazendo aquelas jornadas exaustivas e o patrão fala, você vai descansar em 2022. Então, esse é bem ousado do legislador, de ter esticado tanto assim, né? Mas só limite máximo de 2 horas por dia, isso não foi alterado nem no governo Fernando Henrique, na crise russa, nem agora. Ousou-se dizer que o banco poderia dobrar a jornada, virar madrugada. 2 horas, limite máximo de 10, mas a gente fala 2 e 10, porque pode ser uma pessoa com jornada de 6 ou de 7, né? Então, 2 horas extras no máximo, 6 dias por semana no máximo, porque o domingo, o descanso semanal remunerado, tem que ser preservado. Então, eu acho perigoso esticar tanto assim, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista dos acidentes de trabalho que podem acontecer.
Mas, enfim, foi uma solução encontrada pelo legislador para tentar suavizar. Agora tem uma advertência. Preste atenção que é um dos 3 ou 4 tópicos mais importantes da nossa manhã, que vai dar problema. Os juízes do trabalho vão ter problema. A situação é tranquila de se enxergar para quem não tinha banco de horas. A empresa não praticava esse sistema porque não está habituada com horas extras, tem lá a sua cadência, o seu ritmo, e vem cumprindo as jornadas regulares. Estoura a pandemia, a medida provisória sugere banco de horas, ela acha sensato, porque vai precisar recuperar a produção, ela confia em contratos e fornecedores e clientes lá na frente, não opta por férias, nem individuais nem coletivas, não opta por redução salarial nem suspensão. É benéfico, acho até que é benéfico, porque a pessoa fica em casa recebendo e depois compensa em doses homeopáticas lá na frente. Ocorre que existem empresas que já possuem bancos de horas. E os bancos de horas adrede firmados não podem ficar para 2 anos de gozo. Eles são da regra do 1 ano ou dos 6 meses de gozo. Então, nós vamos ter uma colisão, que eu prevejo dificuldade de fazer essa sentença. Eu já até brinquei com alguns conhecidos que trabalham em RH, que o ideal seria marcar com canetas lá, com cores diferentes, alguma coisa assim para aclarar, fazer um relatório idôneo, cristalino para os empregados saberem a diferença. Olha só a confusão, não sei se entenderam, Andréia, Margarete, vejam se vocês entenderam o tamanho da confusão. Era uma vez um trabalhador que já vinha devedor de horas, porque já tinha saído mais cedo em janeiro, tinha pedido para emendar feriado em dezembro, em novembro, e ele está lá com 60 horas de débito para pagar. Vamos começar com esse exemplo. Ele já vinha devendo horas para o patrão por qualquer motivo, porque saiu mais cedo, porque chegou atrasado, e ao invés de descontar o salário, tem muita empresa que joga no banco de horas, porque é do modus operandi, tem empresa até que é obrigada a fazer isso por norma coletiva. É uma solução encontrada para evitar a redução salarial. Ele já vinha com 50, 40 horas negativas. Vem a pandemia, o patrão diz: fique em casa 20 dias úteis, quer dizer, fique em casa um mês. 20 dias úteis são 160 horas que ele vai ficar devendo para o patrão. E agora? As 60 horas, as 50 horas que ele estava devendo para o patrão dos últimos meses, tem que ser compensadas em um ano. Daqui a pouco já é outubro, daqui a pouco já é setembro. As 160 horas que ele passar a dever agora podem ficar para depois. Então, a toda evidência, as primeiras horas que ele for trabalhar a mais têm que ser debitadas do banco velho. Eu não consegui encontrar até agora, meus amigos, uma forma de fundir esses dois bancos. Eu gostaria de ter uma solução fácil para compartilhar. Dizer, o banco velho é sugado pelo banco novo e vai todo mundo para 2022. Mas isso, inclusive, vai contra todo o meu prólogo. Porque aí eu vou pegar uma história de 2019 e jogar para 22. Não dá. O que se pode pensar é a cada hora extra que ele for fazendo em agosto e setembro, que ele for fazendo, descontando do banco velho, e deixar o banco novo, o super banco, né, o banco da pandemia, para gozo, para trabalho extra futuro. E ainda existe a chance de é, é, fazer assim um sábado para queimar essas horas extras, alguma outra possibilidade que não só colocar as 2 horas ali no máximo. Então, esse é o meu primeiro pesadelo de imaginar uma mescla. Muita mistura vai haver. Não, sejamos francos, não vai ter tinta verde, tinta vermelha para separar, vai embolar, ele vai compensar essas horas o ano que vem, ou em 22. Outro cenário é o contrário, talvez um pouco mais tranquilo. Ele fazia horas extras em dezembro, fizera horas extras em dezembro, trabalhou no Carnaval da Bahia, trabalhou não sei, a Páscoa já foi pandêmica, né? Mas trabalhou no verão, fez horas extras para servir as cidades turísticas do verão e ele está cheio de horas extras para receber.
Vem a pandemia e o patrão diz, tem que ficar 30 dias em casa. Então, qual é a medida de sensatez? Aí não é nem sensatez, né? É medida, assim, indispensável para o empregador fazer. Queima primeiro as horas extras que ele tem acumuladas. Não faz sentido começar um banco novo com um banco superavitário, velho. Aqui é o meu exemplo contrário. Não era o empregador que tinha devido, que vinha devendo, né? Aqui faltava pagamento de horas extras. Então, me parece claro nesse exemplo, essa segunda hipótese. Ele primeiro abaixa o estoque até o zero, pode ser que fique 5 dias para baixar o estoque, né? 5 vezes 8, 40, bem tranquilo esse exemplo. Tinha 40 horas extras do carnaval, 30 horas extras do Natal. Ele reduz o estoque a zero e depois a empresa fala, mas tem que continuar em casa. Então começa o banco novo. Não vai falar para a pessoa fazer um banco de 2 anos da medida provisória e deixar em haver uma hora extra tão cara, tão preciosa para a vida do trabalhador. Então, paga, né? Se é que existe essa hipótese da empresa ter dinheiro para pagar e ao mesmo tempo ficar em casa. É um paradoxo se isso acontecer. Inclusive, a empresa que não prestar atenção nessa distinção do banco velho com o banco novo ainda corre o risco de ter que pagar as horas extras se virar o ano. Se for um banco de julho a julho, de junho a junho, daqui a pouco chegou a hora de acertar as contas desse banco e ela ainda não teve tempo de exigir essas horas extras. Então, a toda evidência, essa minha segunda hipótese exige zerar estoque para depois começar o banco novo. Mas vocês estão vendo que não tem nada fácil. E o banco dessa enfermeira lá, então? A enfermeira tinha 70 horas para receber e ainda exigem que ela faça mais 160 lá, ou mais 100 horas extras. O hospital deve ficar esperto, porque eu vou voltar à pergunta do Igor. Se o banco era de 1 ano, ele tem que ser cumprido em 1 ano. O hospital tem que pagar essas horas ou dar descanso. Como não tem mais como dar descanso, porque está terminando esse 1 ano e as horas extras são necessárias, provavelmente vai ter que converter em pecúnia e depois começar o banco de 2 anos. Vocês viram, não tem nada simples, né? A gente lê assim, acho que esse é o fascínio desses nossos encontros. A gente lê lá, banco de 2 anos, ótimo. E o banco velho? E se misturar com norma coletiva, que tinha bancos com mais restrição, né? Então, cuidado se tinha horas credoras ou horas devedoras. Outro cuidado que vocês devem se lembrar é que tem empresas que têm a compensação semanal. Elas folgam o sábado e diluem na semana. Se ela criar um banco, o TST tem jurisprudência de que se ela começar a exigir que as pessoas trabalhem no sábado para compensar a pandemia, isso provavelmente vai acontecer, vocês entenderam? Olha, ela tem 44 horas espalhadas de segunda a sexta. E ela deixa as pessoas em casa e exige que as pessoas trabalhem aos sábados para compensar a pandemia. Vai haver uma colisão de conceitos, porque se ele descansa o sábado para compensar a 9ª hora da semana, ele não pode trabalhar o sábado para compensar a pandemia. Vai desvirtuar a compensação semanal. O TST provavelmente mandará pagar o adicional da 9ª hora, pelo descumprimento do raciocínio daquele equilíbrio. A solução encontrada é suspender a compensação semanal momentaneamente. Pode suspender a compensação semanal, você põe e tira. Ela não exige norma coletiva, não exige grande conceito, né, grande esforço hermenêutico. Ela é uma compensação pequena, uma compensação clássica. Eu acho melhor, de bom conselho, estou falando assim, um prognóstico, né? Suspender a compensação semanal e diluir essas horas extras. Trabalha a 9ª, trabalha a 10ª, trabalha sábado, e não fingir que ele está descansando sábado se ele está trabalhando sábado. Esse é um problema que já acontece nos bancos de 1 ano e vai potencializar, vai escancarar o problema no banco de 2 anos. Outra preocupação, eu acho que há um conflito, é quem pratica a jornada 12 por 36, que é comum, tenho certeza que é comum na Bahia. Os vigilantes praticam, muitas pessoas no ramo de hospitalidade, muitas pessoas até em ramos de saúde. Se eu já estou com a corda esticada com 12 horas, como que eu vou fazer banco de horas para essa pessoa trabalhar 14 horas? Já bloqueou, porque eu tinha falado que eram 2 a mais, até o limite de 10. Aí alguém me falou, mas então ele trabalha no dia da folga.
a FT, né, a folga trabalhada. Então, jogou por terra a 12 por 36, porque o único resquício que sobra para validar a 12 por 36, e olhe lá, né, porque teve polêmica, as pessoas se acidentam, súmula 444 do TST. O único resquício que sobra é dizer que ele tem a folga dia sim, dia não. Se eu venho e ponho a culpa na pandemia e falo que agora ele vai trabalhar dia sim, acabou a compensação. Então, a 12 por 36, ela está semelhante ao drama da compensação semanal. É melhor suspender ou não fazer o banco, porque ninguém é obrigado a fazer o banco. Se a empresa tem uma grande quantidade de empregados, um grande contingente de 12 por 36, talvez seja melhor ela partir para as férias individuais, coletivas, suspensão ou, ou redução, e não tentar cavar um banco no local que não vai dar para compensar banco. É isso que é interessante, que o banco não dá para todos. E o banco também, diga-se de passagem, não vai ser útil para empresas que não giram com horas extras. Tem empresas que têm horários rígidos de comércio, de municípios, horários bancários. É, o TRT pode ter uns terceirizados que não vão fazer horas extras lá dentro, porque tem horários que têm que ser cumpridos, a cantina de uma escola. Não adianta falar, nós vamos virar à noite aqui. Sim, vai virar à noite sem cliente. Shopping center tem horários. Não sei, o banco não é panaceia, né? Não é para todos, mas é importante. É criativo, é idôneo, pode ser que seja solução para muita gente. Ele só tem que ser visto com essa dignidade. Ele não pode ele não vai fazer o círculo quadrado, nem vai mudar a natureza das atividades econômicas. É muita hora para queimar, não é qualquer empresa que tem cacife. A cada um mês que fica em casa, gera um crédito para a empresa de cerca de 160 horas. Se a gente fizer uma conta grosseira de 20 dias úteis, numa conta bem rápida, vezes 8. Se ele ficar 8 semanas em casa, são 320 horas. Pensem bem, 320 horas, se ele for trabalhar 1 hora extra a mais por dia, vão praticamente os 18 meses. Porque em 18 meses tem 360 dias, né? 18 vezes 20. Então ele não pode adoecer, não pode tirar férias, ele vai ficar só fazendo hora extra. Isso sem contar as chances reais de acidente de trabalho, as chances reais de queda de produtividade. É, o banco é o banco não é para qualquer um, né? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. E é claro que o banco pode ser mesclado, não precisa esticar, pode fazer 15 dias de banco, pegar o feriado de Juazeiro com o feriado do município, somar com 15 dias de férias e tentar uma mescla. Não vai colocar todas as suas fichas no banco. A colega Mônica fala da importância do revigoramento, a Viviane fala de. Assim, o decreto da pandemia pode ser tanto postergado, além de dezembro de 20, quanto ele pode ser antecipado, que nós estamos torcendo, né, para que isso aconteça. Então, eu estou trabalhando com o conceito de 31 de dezembro. Essa data pode ser mudada. Imagine quando é que vai ser, se for esticar isso mais ainda, né? O Mailton fala que o banco não deixa de ser uma fraude, porque ele usou a expressão forte, mas eu falei uma expressão, desvirtuamento, né, deturpação, porque começa já sendo 1 para 1, né, e o pagamento seria 1 para 1,5. Mas, afora isso, a gente ainda tem que lembrar o drama do banco esticar demais lá o serviço lá na frente. O Jorge fala, vai chegar a ser um ano sabático, né, se a gente imaginar que a pandemia postergue aí, ele vai ficar tantas horas que ele não vai aguentar mais ficar em casa, né? O Banco Novo e o Banco Velho, eu acho que a Viviane lembra uma tese, uma situação que eu acho válida, já me falaram isso também, congela, assim, o Banco Velho, congela no tempo e no espaço, só faz o Banco Novo agora e posterga. Essa solução não é perfeita, Viviane, nos casos que tem norma coletiva. Eu conheço muito sindicato que faz minúcias lá, dizendo não pode passar de 31 de maio. Aí só se for renegociar a cláusula. Pronto. Mais uma vantagem de valorizar a negociação coletiva nessa época, e não demonizar a negociação coletiva. Aí sim. Mas, do contrário, empresas que já estão no limite do banco vão ter dificuldade para essa postergação.
Não acho que possa fundir banco com banco, vai dar uma confusão total, fusão de banco. Ninguém tem autorização para fazer banco de 2 anos, não pode inventar, que agora mesclou, né? Melou um banco com o outro, vai ser confuso. Acho que o primeiro banco deve ser acertado ou quitado. Então, agora a Karina e outras pessoas têm me perguntado assim: pode fazer uma mescla da 12 por 36, trabalhando um dia sim, 3 dias não? Olha, Karina, até pode, mas o problema é que não dá para a gente esticar mais que 12. Então, as empresas que eu vi, elas voltaram para a carga de 8 rapidamente, faz uma manobra, a carga de 8, acrescidas de 2 horas extras, o trabalhador não fica prejudicado, vamos dizer, no seu ritmo cotidiano, e não finge que está descansando no dia seguinte, nem no sábado, mas vai dar problema. Eu preferia, se eu pudesse opinar, que as empresas de 12 por 36 não aderissem ao banco de corpo e alma, ali, não mergulhassem em banco, usassem banco apenas é, é, como última rácio, né? É, muitas vezes o empregado vai ter prejuízo. Não, o prejuízo é certo, porque ele pode ter 2 empregos, né? A 12 por 36, muita gente tem 2 empregos. Aí o patrão vem e fala, não, agora vão ser 8 horas, né? Isso pode dar uma rescisão indireta, pode dar uma discussão severa sobre alteração de pactuado. Eu não queria que a 12 por 36 tivesse ganho corpo como ela ganhou, mas ela induz a várias deturpações como 2 empregos, de vigilantes, em garçons, maîtres e profissional da saúde. E o desrespeito ao limite de 2 horas. Bom, então, é assim, as horas extras têm que parar na 10ª. Havia uma tese, eu não sei se vocês se lembram, me fizeram ali a pergunta sobre descumprimento. Havia uma tese antiga, antiga mesmo, né? A gente acha muita coisa escarafunchando lá no tempo. Havia uma tese antiga que a empresa que exigisse 3 horas extras do empregado pagava 2 horas extras e a terceira, como ela era proibida, a empresa não pagava. Olha só, hein? Você pode encontrar isso nos livros dos anos 50 e 60. Quando muito, a empresa pagava uma indenização pelos prejuízos causados. Mas qual era a sacada de pagar a indenização? Pagava sem reflexos. Pagava dizendo que era apenas um ressarcimento do desgaste que tinha tido. Então, surgiram súmulas antigas do TST, vocês podem procurar, a gente lê a súmula e não compreende por que tinha aquela polêmica, dizendo assim, proibidas ou não proibidas, as horas extras foram feitas, elas têm que ser pagas, como hora extra, com natureza salarial e com reflexos. Não adianta pescar, tentar usar a torpeza a seu favor. Se você exigiu as 3 horas extras, você pode ser autuado pela fiscalização, pelo descumprimento dos padrões de jornada, mas tem que pagar pelas horas feitas. Mal comparando, é como se eu dissesse que eu não vou pagar pelos serviços tomados de uma criança, porque o serviço era proibido. Então, Flávia, as empresas que exigem 4 horas extras vão ter que pagar de qualquer jeito, seja é, é, compensando ou remunerando em olerite. Não adianta elas falarem que elas eram proibidas. O que se pode argumentar é que o banco cairia por terra, porque o banco foi usurpado, foi deturpado. Então, para o trabalhador, seria até interessante, já que a gente está falando que ele perde os 50%. E mais um detalhe, para quem se impressionou com essa questão do 1 para 1. O banco também é 1 para 1 quando a pessoa faz horas extras em domingos e feriados, o que não deixa de ser chocante também, que é a hora extra mais desgastante. Só a convenção coletiva consegue resolver isso, colocando as cláusulas de 2 para 1, por exemplo. Então, eu deixo vocês com essas reflexões sobre banco, mas para demonstrar que, embora seja uma novidade expressiva, eles deram um nome bonito ali, compensação extraordinária, regime de compensação extraordinária, artigo 14, que é o nome que deram. É um nome bonito, mas é um regime especial, essa é a palavra que eu queria lembrar.
Regime especial de compensação de jornada, artigo 14 da medida provisória 927, que comentamos agora. Embora seja um nome bonito e tenha eu sinceramente, eu acho que é uma solução viável para muita empresa, assim, menos burocrática, mais objetiva, mas cada um sabe onde o sapato aperta. É a empresa que tem condição de depois queimar essa gordura, como alguém falou ali, é o empregado que tem condição de dar esse gás extra, talvez não tenha criança, não tenha idoso, não seja um cuidador, isso tudo tem que ser analisado, não tenha dois empregos, né? Mas, ao mesmo tempo que eu estou entusiasta, talvez essa medida eu colocaria nos primeiros lugares de melhor aplicabilidade, de melhor aceitação. Ao mesmo tempo, nós temos que ser francos e atentos ao fato de que não é passível para todos, né? Nem todos os empregados, nem todos os empregadores. Bom, eu preciso passar, né, pela nossa programação para não desapontar a EJUDE 5, então eu vou passar agora para o assunto número 2 de hoje, que são as exigências administrativas de saúde e segurança do trabalho. Houve bastante celeuma no dia 22 de março de 2020 e seguintes, quando saiu a notícia. Eu não entendi por que teve tanto comentário, assim, tanto desespero, porque eu lia os artigos 15, 16, 17, e como eu vou comentar agora, e eles falam, alteração de alguns exames médicos periódicos, alteração dos cursos de capacitação e alteração de processo eleitoral da CIPA. Não que isso seja pouca coisa, mas eu olhava só 3. Volto, 3 itens, de novo. Alteração de exame médico, alteração de curso de capacitação, alteração da CIPA. Exame médico, capacitação, CIPA. E li em jornal de empresa que parou de fornecer EPI, li em jornal de empresa que disse que agora podia trabalhar na zona perigosa, que não tinha mais limite de explosivos inflamáveis. Zona rural, chegaram notícias de falta de proteção, o PPRA não vai ser cumprido. Eu digo, mas de onde que tiraram isso, né? Não encontrava, até que uma advogada me explicou que o que causou estilhaço e saíram falando por aí, provavelmente pessoas que não leram, né? Não estou culpando a imprensa, estou dizendo assim, às vezes não lê e sai repetindo, põe no WhatsApp e sai repetindo. O que causou tanta discórdia e mal entendimento foi o título do capítulo 7. O título só o título, não é artigo, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Provavelmente alguém leu o título e saiu correndo. Coisa feia, né? Nem criança deve fazer isso. Leu o título do livro, o título do capítulo e saiu correndo. E não parou para ler o restante. Então saiu um telefone sem fio aí, dizendo que acabou o mundo, que suspendeu as exigências de saúde e segurança. A situação ficou tão grave, eu não sei se vocês souberam disso, mas se não souberam, o céu tem um local para os inocentes, né? Porque a gente sofre menos. Eu fiquei tão aflito lá procurando aqui, a situação chegou a tal ponto que precisou o governo federal vir a público, na medida provisória 936, que não tinha que falar nada sobre esse assunto. Então, 8 dias depois, né? Lembrando, a 927 é de 22 de março, a 936 é de 1º de abril, que era uma quarta-feira. A 936 precisou vir a público dizendo, no final, último artigo 19 da 936, as disposições da medida provisória 927 não autorizam o descumprimento das NRs, aplicando-se apenas as 3 ressalvas dos 3 artigos. Olha que situação para o nosso estudo, para quem quiser fazer um TCC, para quem quiser refletir sobre isso. Uma medida provisória precisar explicar a outra, para pedir, por favor, leiam-na na sua integridade e não saiam falando que o título quer dizer algo que ele não quis dizer. Então, hoje, para interpretar o 15, 16, 17, precisa saber que o 19 da vizinha, da 936,
deu um puxão de orelha e falou que o rol é taxativo na 927. Eu não sei se vocês entenderam, mas esse é o pecado de não se ir à fonte, de se ler só o título ou de fazer uma conjectura rápida. E nem sei o que seria suspensão de medidas administrativas de saúde. Seria assim, não vai ser multado, não sei o que seria. Aliás, tinha um artigo dizendo que não ia ser multado, né? E o artigo foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Posso voltar a isso daqui a pouco, artigo 31. Aliás, vou voltar a isso daqui a pouco. Então, não saiam dizendo que as exigências administrativas foram abolidas. Foram apenas 3 assuntos pontuais que foram considerados pelo legislador como pertinentes para a época de pandemia. E olhe lá, porque nós vamos ter que fazer um juízo crítico e uma interpretação restritiva desses 3 assuntos. Não, então, portanto, estavam errados os que disseram lá o contrário. Mas eu fiquei pensando também o seguinte: não sei se vocês comungam, título de sessão, título de capítulo é lei, ele tem conteúdo normativo. Eu tenho lançado essa questão em fóruns, em debates, porque a gente é muito cândido também, não é o artigo ainda, como que eu vou pegar o título? Aliás, o legislador nem precisava dar título para uma sessão, né? Ele o faz para ser didático, para ser mais claro. Eu não consigo deixar de citar o Amaury Mascaro Nascimento, em que tinha um texto sobre isso. Ele falava, não caiam nessa de título, porque se a gente cair em título, a gente não teria desenvolvido alguns conceitos. Então, eu deixo de sugestão de leitura hoje à tarde, 2 brincadeiras que o Amaury Mascaro fazia, mas que me ajudaram a entender essa de não deixar se impressionar, não se sensibilizar com o título. Preste atenção nas 2 brincadeiras. Tenho certeza que todo mundo que me ouve iria cair nas armadilhas se a gente fizesse uma enquete. Na CLT, não existe a palavra interrupção do contrato de trabalho. Existe só a palavra suspensão. E a doutrina e a jurisprudência claramente separam suspensão de interrupção, né? Suspensão não tem salário, interrupção tem salário. Só que aparece interrupção no título da sessão, no 471, 472, 473, quando fala lá das ausências justificadas, aparece no título da suspensão e da interrupção, e não aparece nos artigos. Da mesma forma, eu vou até pegar aqui, já que eu lembrei do Amaury Mascaro agora e fiquei nostálgico desses ensinamentos bem preciosos que a pessoa com paciência, que estuda em profundidade, né? Nunca na nossa cabeça ia captar isso de que não tinha, ó. No 471, exatamente. O título do capítulo é da suspensão e da interrupção. Aí você lê do 471 até o 476 e não aparece. Então, o que acontece? A doutrina desenvolveu esse sistema e, aos poucos, se arraigou o conceito de separar a suspensão de interrupção. E não estava no corpo do dispositivo. Então, portanto, não é lei. Semelhante assunto acontece no 884, porque não aparece no corpo do artigo a expressão embargo à execução. Olha que interessante, a gente está eu estou há 28 anos julgando embargo à execução, 24 anos julgando como juiz e 4 anos estudando embargo à execução, e não tem a palavra embargo à execução no 884, aparece embargo à penhora. O que pode ser que dê diferença se a gente for estudar. E era o título da sessão do 884 que tinha a expressão embargo à execução. Né? Depois, talvez, com o passar do tempo, o embargo ganhou corpo quando aparece no recurso de revista, tem embargo de terceiro, nos emolumentos lá, mas eu não estou falando disso, eu estou falando do remédio jurídico ali no 884. Não sei se vocês sabiam que está embargo à execução no título e embargo à penhora no corpo do artigo. Foi só um divertimento para nós ficarmos com os olhos bem abertos. Então, quando uma medida provisória de pandemia vem e fala, são adiadas as exigências administrativas, a saber, 2 pontos, né? Então, isso nos conclama a ler os artigos 15, 16 e 17 com seriedade e sem sair falando que acabaram as NRs, que acabou o sistema de saúde e segurança do trabalho. Coitadas das NRs, né? Bem combalidas, mas que vem segurando o edifício
da Saúde e Segurança do Trabalho. Então, vamos a eles. Artigo 15. Artigo 15 flexibiliza os exames médicos, admissional e periódico, não o demissional, né? Tem uma vírgula dizendo, exceto o demissional, ele tem que ser feito. Mas, ainda assim, o demissional pode ser abolido se o periódico foi feito há 180 dias. Então, começou uma maleabilidade dos exames médicos que pode não chocar algumas pessoas, dizendo, não, os exames médicos são terceirizados, o médico não olha na minha cara, e eu trabalho numa papelaria, não tem nenhum risco acentuado, então pouco importa. Se o exame periódico foi feito em abril, a pessoa foi dispensada em maio, está quite com as obrigações. Mas quando a gente analisa em profundidade, e essa é a matéria do meu coração na faculdade, a gente sabe que os exames médicos talvez atendam mais às necessidades do patrão do que às necessidades do empregado, se a gente for ver bem. Porque é a única forma que o patrão tem de monitorar, de saber se está tendo alguma escapatória ali, está escapando algum gás, está provocando algum adoecimento, pessoas hipersensíveis, que são aquelas que adoecem antes dos limites de tolerância, e responsabilidade civil em geral. Imaginem uma empresa em Simões Filho, uma empresa em Camaçari, contratar uma pessoa sem fazer exame médico admissional, o admissional, e daqui a 1 ou 2 anos eclodir uma doença, essa empresa não vai nem saber se a doença é pré-existente. Eu não consigo imaginar o tamanho do risco exacerbado que essa empresa assume ao falar, não, pode começar na metalúrgica, não me importa a sua vida pregressa. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer é que, embora o exame médico seja muito salutar para o trabalhador, como todos nós, como seres humanos, para monitoramento da nossa saúde, o dador do emprego ali, o responsável por aquela matéria-prima, elementos cancerígenos, ruídos, frio, calor, umidade, ele tem responsabilidades que ele gostaria de, pelo menos, controlar. Então, não vai conseguir saber se tem doença pré-existente, não vai conseguir saber se eu fizer o exame médico periódico em março de 21, que é a sugestão da norma coletiva, é 60, da medida provisória, é 60 dias depois da pandemia. Se eu contratar uma pessoa agora e fizer o exame admissional em março de 21, ou se o periódico, para quem não sabe, em geral é de 2 em 2 anos. Os 2 anos terminavam agora, e eu vou deixar para março de 21, que são praticamente 3 anos. Dá tempo da pessoa morrer e nascer nesses 3 anos, né? Então, ele é de 2 em 2 anos para a maioria das pessoas, e de 1 em 1 ano, segundo a NR7, né, a fonte dessas informações é NR7, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele é de 1 em 1 ano para situações de risco, ou para pessoas com menos de 18 e mais de 45. Ele vai ser universalizado para 2 em 2 anos o ano que vem, abolindo a idade, mas há uma decisão judicial que colocou o subjúdice, né, que suspendeu essa mudança. Haja visto o governo ter feito mudanças das NRs, talvez sem ter consultado, sem ter feito de modo tripartite, mas essa é uma outra discussão pela Convenção 144 da OIT. Então, 2 anos viram 3, na medida provisória, e o admissional pode ser postergado até março de 21. Se eu fosse um empreendedor, eu iria ter medo desse risco exacerbado que eu assumo. Ali tem uma brecha dizendo o médico da empresa pode sugerir que os exames sejam feitos. É de bom conselho, mas não é toda empresa que tem médico, não é toda empresa que é obrigada a ter SESMIT. A empresa sabe mais ou menos o terreno que ela trilha, né? Então, empresas metalúrgicas com matérias-primas agressivas, com ruídos, eu acho que essas empresas não têm nada que usar essa economia aí que foi feita na medida provisória. Um advogado me interpelou dizendo assim, mas não tem gente contratando, por que o senhor está preocupado com o exame médico admissional? Bom, não tem gente contratando até que tenha, né? Ele quer dizer, a papelaria não está contratando, o boticário não está contratando, mas o Carrefour está contratando, a Magazine Luiza está contratando, os hospitais estão contratando. Então, imagine um hospital contratar um enfermeiro e jogar o admissional para o ano que vem.
São pessoas que gostam de viver perigosamente, na minha brincadeira de mau gosto aqui, né? Então, é apenas assim, como que eu poderia dizer? Uma maleabilidade nos prazos, mas para casos muito pontuais. Para empresas que tinham acabado de fazer o exame periódico, para uma empresa de risco 1, não sei se lembram que a NR4 é de risco 1 a 4, né? A gradação. A CIPA tem muitos riscos lá, mas a NR4, que é a boa, o melhor conselho para quem quiser ver quando o juiz está em dúvida se é responsabilidade objetiva por risco acentuado, vai na NR4. Procure um enquadramento lá, que na hora de dimensionar o SESMIT, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, eles identificam 4 níveis de risco. Então, empresas de risco 1, serviços, empresas que não têm matéria-prima, que não têm grandes alterações do cotidiano, talvez possam ser as destinatárias dessas normas. Empresa de risco 3, empresa de risco 4, eu não ponho a mão no fogo, mas de jeito nenhum. Ela está cavando a sua condenação. Quando chegar um pedido de danos morais, ou até mesmo uma ação previdenciária, ela vai estar desguarnecida de documentos. O nível 3 e o nível 4. E, para quem não sabe, zona rural é sempre nível 4. Então, qualquer contratação na zona rural, a Bahia tem grande força agrícola, grande força pecuária, extrativismo. Vamos de exame médico admissional. Não sejamos loucos de abrir mão dessa fonte de pesquisa. Ninguém está fazendo favor ou fazendo caridade. Dá trabalho fazer o exame, vai ter que sair do isolamento social, vamos procurar uma solução. O médico vai na fábrica, dá um jeito, se ela contratou muitos, contratou pouco. Essa é uma economia inocente que vai ser feita ali em situação mesmo de pandemia. Se houver de contratar e se houver de demitir também, né, com cuidado a ser feito. Todas as palavras que eu falei até agora se aplicam também ao artigo 16 dos cursos de capacitação, eu acho, porque existem, segundo uma última contagem que eu li, existem 140 cursos de capacitação espalhados pelas 28 NRs originais e 37 NRs que existem hoje, né, somando até a Petrobras, os frigoríficos, e desde das primeiras lá, né, desde 1978. Só que ninguém faz 140 cursos de capacitação. Ali a gente está misturando curso de aplicação de agrotóxico com curso de fios elétricos da NR10, com curso do frigorífico, de abater aves e abater gado. Então, eu também quero acreditar que esses cursos de capacitação que o legislador flexibilizou são os cursos de assuntos, de funções, de tarefas que eu ainda não estou fazendo. Então, eu fui contratado, é necessário fazer o curso, porque eu estou numa metalúrgica ou estou numa empresa de grau de risco mais acentuado, mas a empresa está ainda engatinhando, eu estou no almoxarifado, eu estou no estoque ou na recepção. Quando eu for para o torno mecânico, para a motosserra, para o forno, para o alto forno, o curso de capacitação é essencial. Então, que o de boa fé quis excepcionar ou quis flexibilizar foi um cronograma de cursos, se porventura eu ainda não estou na linha de frente. Do contrário, meus amigos, nenhum desses artigos resistiria à menor análise constitucional. O artigo 7º, 22, ele grita redução dos acidentes de trabalho pelas normas de saúde, higiene e segurança, e mais as convenções que eu poderia citar, várias, da 155 e outras da OIT. Então, ninguém pode imaginar que uma medida provisória vai dizer vá para o alto forno sem saber lidar com ele, vá para a motosserra sem saber lidar com ela. Interpretação conforme a Constituição e para me deixar sereno, assim, que eu possa respirar. Postergue um curso se a pandemia bagunçou ali e o metalúrgico está ajudando no outro setor, né? Ou faça por EAD, como está escrito, o que nós estamos fazendo agora, se a capacitação for possível por ensino à distância, talvez para informática, talvez para alguma capacitação técnica, mas não para operar algumas máquinas, né? Agora,
Vamos supor que uma empresa não concordou com nada que eu disse e um advogado ou alguém falou assim: pode colocar as pessoas que o artigo 16 garante que não precisa de curso de capacitação. Eu garanto que não precisa de curso nenhum. A pessoa se acidenta ou falece. Vocês imaginam o tamanho da responsabilidade civil desse empregador? Os cursos já são esculhambados em maneira geral, já são cursos modestos. Ele aboliu o curso impressionado pelo artigo 16. Coloca o empregado novato e ele vem a falecer ou sofrer uma mutilação. A contestação dessa empresa em eventual processo trabalhista ou até mesmo em processo previdenciário vai ficar prejudicada, vai ficar sofrível, porque ela vai dizer, pois é, foi uma fatalidade, eu esperava que ele fizesse o curso em abril de 21 e ele morreu antes. Então, eu estou brincando com um assunto sério para dizer que ninguém está autorizado a flexibilizar o curso se for linha de frente. Foi uma economia modesta, infantil, que o legislador colocou ali, análogo ao artigo anterior. Por isso que eu estou dizendo que eles andam juntos. A postergação do exame médico é para março de 21 e o curso de capacitação é para abril de 21. Imagine um exemplo da zona rural. Eu gosto muito de falar da zona rural e não é só pelos meus avós serem da zona rural de Guanambi. Eu gosto muito da zona rural porque ela ilustra bastante. Imagine a aplicação de agrotóxico. Contratar um jovem para aplicar agrotóxico sem capacitação, já colocá-lo na linha de frente e ele intoxica. Imagine o clamor desse processo judicial, independente de ser trabalhista, se até tipo penal, se a gente for pensar bem, a superexposição ao risco. E para terminar esse bloco, o terceiro item é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA não é da empresa, né? Tem gente que acha que CIPA é de propriedade da empresa. A CIPA é canal de comunicação entre empregado e empregador. Ela guarda mais paralelo com o sindicato do que paralelo com a empresa. Existe convenção da OIT também sobre isso, a necessidade de ter um duplo canal de comunicação. O que o legislador propôs no artigo 17 é apenas uma necessidade de equacionar processo eleitoral. Então, se já tinha deflagrado um processo eleitoral, suspender a eleição porque não tem presença física dos trabalhadores. Eu achei isso daí um tiro longo, porque tanta coisa está sendo feita pelos meios eletrônicos, até poderia pensar numa eleição, já que era tão importante, porque a eleição estava em andamento, até o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fez acordo coletivo por assembleia virtual, soube pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba que já existem plataformas que asseguram o sigilo do voto. Era esse o último item que eu tinha dúvida. Se a pessoa vai mandar um e-mail com o voto, vai ficar exposta, né? Então, existem técnicas para fazer a votação sigilosa. Não vejo, assim, um drama tão grande para ter a eleição da CIPA. Mas sejamos indulgentes, eu já falei isso algumas vezes, a medida provisória foi feita dia 1 de abril, nós mal conhecíamos o YouTube, o Zoom, o Google, e a gente está aprendendo juntos. Então, o legislador se apressou e disse, prorroga o mandato, posterga a eleição. Não é obrigatório, pode ser que alguma empresa tenha interesse em fazer isso. Ocorre que já surgiram problemas quanto a isso. Suponha, por hipótese, que a eleição estava programada para o dia 15 de abril. O edital foi solto em março, o registro da candidatura começou dia 15 de março, terminou dia 10 de abril, a eleição era 15 de abril. Veio a medida provisória, dia 1 de abril, e a empresa falou, está suspensa a votação, adiou a votação. Para agosto, ou adia a votação para quando terminar a pandemia. Lá está escrito até o fim da pandemia. Sabe o que aconteceu? A empresa, sem querer, acabou criando duas estabilidades. A estabilidade dos cipeiros que estão no mandato, eles adoraram, porque o mandato era de 1 ano e virou 1 ano e 9 meses, porque foi de março para o de abril para dezembro. E a estabilidade dos inscritos. Alguém fala, não, inscrito não tem estabilidade. Não é isso, está escrito lá na
na norma, tanto na velha redação da CLT, quanto no artigo 10 do ADCT, a estabilidade do registro da candidatura até o término do mandato. O que pouca gente comenta é que se você perde a eleição, você teve uma estabilidade de 15, ou de 20, ou de 30 dias. É que a gente só pensa em quem ganhou a eleição. As encrencas que aparecem para nós, a Monique sabe, o Murilo sabe, o Danilo sabe, o que aparece para nós lá na frente são os cipeiros que foram perseguidos, que sofreram rescisão. A gente pouco comenta das pessoas que estavam na candidatura. Isso alguns livros só comentam. Agora, por que a gente não comenta? Porque são 15 dias. A empresa, não sei se uma empresa vai ser louca de mandar embora o empregado naqueles 15 dias, né? E agora, e se os 15 dias virarem 9 meses? Isso, sabe como minha avó chamaria? Procurar sarna para se coçar. Vai postergar uma eleição desnecessariamente. Ou faz a eleição, abre a porta para fazer a eleição, dá um jeito de fazer a eleição. Eu terminei a parte da saúde, vou passar para o artigo 18 e, e quero dar uma olhada aqui nas perguntas. Então, assim, não tem nada fácil, né? Eu estou simplesmente é, problemático, mais problemático do que mais com problemas do que como soluções, né? O Maurício pergunta: a empresa pode consultar um médico e dele obter um parecer? Sim, o médico não precisa ser médico. Eu não sei se eu me fiz, se eu falei errado aqui, né? Não precisa ser médico da empresa. Pode ser um médico que analise, né? Ele fala médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional, mas não é o médico do SESMIT, essa é a diferença. Muito bem a pergunta do Maurício. Médico do SESMIT tem vínculo de emprego com a empresa, né, que é médico fixo, interno, né, e médico que entenda de PCMSO. Então, ele é um médico com especialidade em saúde e segurança do trabalho. Muitas empresas continuam a funcionar, vocês têm razão. O barato sai caro, foi a expressão boa que ele lembrou. As medidas são facultadas, a empresa pode ou não escolher, está certo. Pedro, ainda sobre o regime de 36, misturar com feriados. Não, ele já compreendeu. E a Karina, o artigo 16 atribui a responsabilidade de avaliação de necessidade do curso de capacitação. Ele vai responder, tá certo. E Daniela, os mandatos em curso prorrogam? Prorrogam. Então, é isso, o mandato em curso da CIPA prorroga. O mandato de um ano, ele vira 1 ano e 1 mês, 1 ano e 6 meses, ele estende. É uma anomalia, vai gerar estabilidade ampliada para esta pessoa, porque 1 ano vira 1 ano e meio, então 1 ano lá na frente também, e vai gerar estabilidade para quem já tinha inscrito. Se ninguém tinha inscrito, só teve a prorrogação. Isso é bem duvidoso, porque nexo causal presumido. Isso é bem duvidoso porque a empresa está interferindo no mandato, né? Alguns advogados sindicalistas que eu conheço falaram, não, o mandato é dos trabalhadores, é como se a empresa determinasse o mandato do sindicato. Eu não sei também que interesse haveria nisso. Não é extinção ou suspensão de atividades da CIPA, isso não está escrito, também já se perguntou isso. Se a CIPA fica paralisada, não é, sabe por quê? Alguém pode dizer assim, mas que interesse tem numa CIPA se as pessoas estão em casa? Tem todo interesse, porque nós vamos precisar voltar, as pessoas eleitas na CIPA vão ter que ver se dá para voltar um setor, não voltar o outro, se a volta vai ser com máscara, sem máscara, com álcool, sem álcool, como vai funcionar não só a volta, como também a guarnição, os que ficaram. Então, não adianta a gente falar que não tem interesse na participação da CIPA. A CIPA pode ter até mais trabalho no período de fechamento. Ela ficou fechada e durante o fechamento ela precisou de rodas de discussão, ela precisou do médico do SESMIT, então não tem essa de dizer que a CIPA está ociosa. Isso é o último item, né? Não está escrito em nenhum lugar. Então, agora eu quero fazer os comentários que eu tinha prometido a respeito do artigo 18, que é o artigo da suspensão
de 4 meses sem salário e sem trabalho. Artigo agressivo, que gerou repercussão nacional e levou o próprio presidente da República a pedir que se cancelasse o artigo, como ele disse. Bom, vamos abrir um parênteses agora, bem complexo, ousado. Peço licença para falar de algumas matérias de direito constitucional, talvez não interesse a todos, mas a gente vai ter que conviver com isso, porque o presidente da República fez 2 vezes no espaço de um mês. Trata-se da questão de saber se a autoridade, se o Poder Executivo pode voltar atrás numa medida provisória. Existe jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal antes e depois da emenda 32, que mudou o artigo 62 das medidas provisórias, dizendo que não existe retirada de medida provisória. Uma vez editada a medida provisória, ela suspende a eficácia de normas que ela altera, ela coloca aquela situação ali como se fosse num stand-by ali, né, numa prontidão, e o executivo não pode se arrepender. Pode ser que ele desmobilize os seus deputados, que ele avise que não tem interesse, não reedite no 60º dia. Ele tem alguns mecanismos, mas não simplesmente declarar arrependimento. Isso já aconteceu em outros cenários, aconteceu em vários governos, e vai nos pôr em dilemas agora, porque, por exemplo, a medida provisória 905, que tinha tantas questões lá no meio, quando o governo percebeu que ela não ia ser votada, ela ia morrer por caducidade, produziu uma medida provisória lá na frente, que recebeu o número de 955, dizendo revoga-se a 905. Se você prestar bem atenção, o Congresso Nacional vai ter que apreciar a 955 também, porque ela também entra na fila. Imagine como vai ser essa votação. Vai ter que votar se concorda ou discorda de uma revogação de uma outra que não dá mais tempo de ser votada. Mas, enquanto isso acontece lá, numa medida que já estava no último dia, aqui na 927, o pesadelo é maior, porque a 927 é do dia 22 de março e a 928 é do dia 23 de março. Então, olha o pesadelo que pode acontecer, o vulcão sobre o qual nós estamos assentados. O Congresso Nacional, em tese, pode rejeitar a 928 ou deixar caducar a 928 e ela, ao morrer, revigorar a 927. Então, nós não estamos livres do pesadelo dos 120 dias em casa, sem salário e sem trabalho. Tinha que ser feita uma votação rápida disso. Então, esse é um cenário de pesadelo. Não existe MP revogando MP. É diferente de lei revogando lei. O Poder Executivo apenas, um autor escreveu assim, eu não sabia que chegava a essa ousadia, ele fura a fila do processo legislativo, ele pede um favor para que aquela medida tenha um regime de urgência. Ele poderia ter feito por lei ordinária, ele poderia ter feito por outra maneira, mas não pelo regime tão urgente quanto a medida provisória. Continuando no parênteses ainda, o artigo 62 tem um gatilho ali, uma estratégia para o que fazer com as medidas provisórias que caduquem. Parágrafo 3º e parágrafo 11 do artigo 62, dizendo: o Congresso Nacional, ao rejeitar ou não votar uma medida provisória, deve editar um decreto legislativo para regulamentar as situações fáticas que sofreram os efeitos da medida enquanto ela perdurou. Esse decreto legislativo é raro. Eu perguntei para alguns colegas, professores de direito constitucional, eles disseram que existe esse decreto legislativo, mas não é comum. Na minha vivência na área trabalhista, eu não conheço o decreto legislativo. Vocês lembram quantas medidas provisórias trabalhistas caducaram nos últimos anos? Vocês se lembram daquela do Michel Temer, depois da reforma trabalhista, entrou em vigor dia 11/11 de 17, ele fez aquela MP 808 no dia 14/11. Ela caducou, ninguém falou mais nada, ficou aquilo tudo para a Justiça do Trabalho resolver. Na estreia do governo atual, foi feita uma medida provisória em março de 2019 para regulamentar a contribuição social. Caducou, não foi feito nenhum decreto legislativo e ficou aquele limbo enorme,
se pagaram ou não pagaram contribuição sindical naqueles meses de março a, a junho de 2019. Então, não é rara essa hipótese. A 905 chamou atenção porque ela era complexa, ela tinha 53 artigos e revogava mais de 50 dispositivos de lei, além de criar um contrato de trabalho novo, mexia com jornada de bancário, mexia com acidente de trabalho, itinerário de trajeto e outros assuntos. Então, eu não me iludo com essa movimentação, ainda que ela seja midiática, ainda que ela tenha repercussão em imprensa, com esse movimento de MP versus MP. Quando baixar a poeira, nós podemos ter problemas para resolver. MPs conflitantes, ou uma vira lei, a outra não vira, e ficar esse limbo. Por isso, eu não desisti de estudar o artigo 18, que essa suspensão de 4 meses. Enquanto eu estava refletindo sobre o movimento desses astros aí, dessas medidas provisórias, vem à tona a informação de que algumas empresas fizeram os 4 meses de suspensão sem salário e sem trabalho no domingo à tarde, dia 22 de março de 2020, porque a medida provisória saíra de manhã numa edição especial do Diário Oficial. E como o governo demora 24 horas, demorar é mal de dizer, mas como passam-se 24 horas para vir essa suposta revogação, algumas empresas implementaram os 4 meses sem salário e sem trabalho, o que muito me aflige. Há uma empresa de Goiânia que saiu nos jornais, que tinha 700 empregados, que abriu as portas para fazer isso. Provavelmente os empregados, acuados pela situação, não tinham capacidade de resistência, não sei se houve organismo sindical aí no meio, então nós estamos diante de um abacaxi, de um problema para resolver. Estamos diante de pessoas que estão no pior cenário de todos e não ficaram nem com as alternativas da 927, as outras 7 alternativas, nem com os cenários de suspensão e redução da 936. São 4 meses sem salário, sem seguro-desemprego, né, sem o benefício emergencial. A ajuda de custo era facultativa e ele poderá receber um curso de capacitação em EAD. Eu não conversei com ninguém de Goiânia, não vi este caso em particular, mas eu queria só chamar a atenção que o artigo 18, parágrafo 1º, exige que haja o acordo escrito, né, o ajuste. Acordo escrito, ele pode ter recusa do empregado de assinar, mas nós não sabemos qual é o grau de resistência que nós temos, né, que as pessoas têm. E ele exige anotação na carteira de trabalho. Então, essa anotação na carteira, eu fiquei pensando se a gente não poderia usar, desculpe-me assim, mas a gente pensa, né, a gente tem que pensar em soluções, como um requisito essencial para o ato. Se não foi feita a anotação na carteira, não poder presumir que houve a suspensão tão grave, tão complexa, de repercussões tão profundas, a suspensão de 4 meses sem salário e sem trabalho. Foi o que me ocorreu se eu for chamado a me manifestar num processo, ou assim como professor, de comentar. Esse artigo 18, parágrafo 1º, ele é um ato complexo que exigia uma forma mais candente, né? Eu sei que forma não é tão decisiva no direito do trabalho, mas para ficar 4 meses em casa sem salário e sem trabalho, talvez seja. Um colega me disse assim, conseguiu-se encontrar um cenário em que era melhor mandar embora do que deixar nessas condições. E eu joguei a toalha, falei para ele, concordo. Não imaginava que eu fosse dizer isso, mas pelo menos a pessoa mandada embora tem as verbas rescisórias, se houver, né, se conseguir receber, tem acesso ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego e talvez a benefícios assistenciais se a crise perdurar. A pessoa com carteira de trabalho registrada não pode acessar, e sem medida provisória 936, não pode acessar benefícios de políticas públicas. Bom, era mais ou menos o desabafo que eu queria fazer desse artigo 18, porque ele ficou entalado aí, ele ficou
num limbo. As autoridades trabalhistas chegaram a dar entrevistas dizendo que houve um mal-entendido porque ia ser feita uma outra medida para completar esse artigo 18. Mas, como não foi feita na época, e a presidência da República se sentiu bem desconfortável com a pressão, ele acabou sendo revogado antes da outra medida provisória produzir efeitos. A Viviane lembra que a ausência dos exames médicos pode gerar responsabilidade da empresa, inclusive com o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus atual. É verdade, porque a gente está falando de surdez ocupacional e de outras questões, mas esse vírus também a empresa poderá ser acusada, não sei, ou poderá atrair um problema com relação a ter exposto as pessoas ou exposto o próprio trabalhador. Assim, Maurício, o STF já se manifestou sobre a constitucionalidade desses artigos, mas, repetindo, tudo isso que foi falado, aquele artigo 2º que está me incomodando lá de ontem, o artigo do home office, o artigo do banco de horas, sempre dizendo interpretação conforme a Constituição, interpretação conforme a Constituição. Então, eu estou tranquilo. Pode suspender o exame médico, assumindo a sua responsabilidade. Eu não nem parti para a inconstitucionalidade, que teria vários argumentos para partir para a responsabilidade, nem partir para escancarar, para fazer uma interpretação extensiva de um artigo tão dramático quanto este. E o George diz, a finalidade da CIPA vai ao encontro da norma excepcional que suspende a eleição, de modo que o interesse do sindicato deve ser superado. A eleição, o sindicato não tem a ver com a eleição da CIPA tampouco, né? A CIPA deveria ser realmente um movimento genuíno ali. É que a gente conhece as CIPAs, a maior parte das CIPAs deturpadas, CIPAs que são usadas mais para estabilidade. Mas essas CIPAs genuínas, elas devem prezar por essa eleição, fazer essa eleição e se abstrair da ingerência patronal ou da ingerência sindical. E a pergunta mais complexa, que eu quero responder com calma, é a pergunta... eu acho que o Maurício apagou. É a pergunta do Maurício a respeito das relações consolidadas. Deixa eu abrir esse parênteses, Maurício, que 905, eu tinha falado para a Andréia que eu ia intercalar. A 905 morreu, não dá para aproveitar 90% do que ela fez. Fundo de garantia 2%, já era, aquela alíquota foi depositada, agora volta a ser 8%. O bancário, que tinha lá uma mudança, já era. Gorjeta tinha mudança, já era. O problema é que algumas relações lá foram feitas e devem ser respeitadas para não ilaquiar a boa-fé das pessoas. Eu vou dar 4 exemplos que são os que estão me atormentando. O trabalho em domingos e feriados. A norma provisória dizia que o domingo estava liberado para todos, para comércio, indústria e serviços, contanto que houvesse uma folga dominical a cada 4 semanas para comércio e serviços e a cada 7 semanas para indústria. Isso subverte a ordem das autorizações prévias, e para não ficar falando em autorização, basta pensar no comerciário. Vocês julgam muitos processos de comerciários em todas as comarcas da Bahia. Os comerciários têm aquela norma, a 10.101, que fala um domingo a cada 3 e tem algumas restrições, necessidade de convenção coletiva, para feriados, essas restrições caíram. Então, nos 6 meses que a medida provisória vigorou, de 11/11 de 19 a 20 de abril de 20, por que são 6 meses? Porque não conta o recesso. Era livre o trabalho em domingos. Então, se a pessoa trabalhou em domingos, agora ela abre um processo para pedir adicional de 100%, ela está errada, porque naquela época vigorou a norma. É isso que eu chamo de relações constituídas. O empregador estava de boa fé, exigiu os trabalhos aos domingos naquela legislação, é como se a legislação fosse revogada, como não, né? Revogada e agora repristina. As pessoas têm medo de dizer isso. Em alguns livros de constitucional está escrito desse jeito, repristina a primeira norma. Ela é revogada e volta o período anterior. Então,
aqueles domingos vão ter que ser respeitados. É isso que eu estou ansioso para compartilhar, porque as pessoas falam, morreu, já era, sim, mas trabalhos aos domingos são tratados de modo diferente. Outra questão, o contrato chamado verde-amarelo. Foi criado um contrato por prazo determinado, de 1 a 24 meses, com a promessa de alíquota de fundo de garantia menor e redução de encargos sociais. E depois tinha alguns outros consectários mais, assim, pequenos, que poderia pagar o 13º, um dozeavo por mês, algumas outras questões. A minha pergunta não é de dinheiro, porque o fundo de garantia a empresa sabe que vai voltar para 8 e ela não chegou a ter isenção fiscal, porque não deu tempo de implementar. Tinha uma cláusula que a abolição do INSS, da contribuição social e do sistema S dependia de regulamentação do Ministério da Economia e essa regulamentação não foi feita. A minha pergunta capciosa, a minha pergunta de, de acadêmica, assim, de inquietação jurídica, o que fazer quando você tem um contrato de trabalho por prazo determinado e vem uma lei e revoga esse contrato? Ele se transforma em indeterminado ou, em respeito à boa-fé das partes lá de trás, ele vai continuar sendo um contrato determinado sem ter a lei? Entenderam a pergunta? Pense que você contrata uma pessoa por experiência de 90 dias e vem uma lei e revoga o artigo 443 da CLT. Ele se transforma em indeterminado, em contrato de trabalho permanente, ou se respeita a lei existente na data da contratação. Eu estou inclinado a respeitar a lei da data da contratação, mas vocês percebem o nó que vai ficar? Contrata uma pessoa no dia 1º de março de 2020, para 24 meses, ou para 12 meses, a lei permitia até 24, e em 1º de março de 21, eu não vou pagar aviso prévio, nem multa de 40%, sob o fundamento de que eu contratara em prazo determinado. Cadê a lei? Morreu, mas foi sob a égide da legislação. Esse é o fascínio dessa história de ficar brincando com medida provisória. Agora eu vou ter que fazer uma ginástica para justificar o contrato de trabalho por prazo determinado. Justificar os domingos, eu prometi 4 exemplos. Um é a natureza do contrato. O 2 é o domingo. O 3 é a taxa Selic. Eu não aguento mais taxa Selic. Eu não aguento mais discutir lá no TST, lá na função lá que eu exerço de juiz auxiliar da vice-presidência. Não se consegue trabalhar com tanto IPCA de um lado e TR do outro, e vem a reforma trabalhista e põe um, e o Supremo julgou de um jeito, e agora vem a medida provisória 905 e muda de novo. Não sei se leram. A 905 coloca taxa, o IPCA, ela embute o IPCA no 883, no 879, na correção monetária, ela insere o IPCA, pela primeira vez a CLT ganha o IPCA, mas na outra mão, ela tira os juros de 1% e coloca juros da caderneta de poupança, tanto no 883, quanto também ela reforma o artigo 39 da Lei 8.177, aquela lei que regula a correção monetária. Na verdade, no cálculo, o trabalhador sai perdendo. Já perguntei isso para muita gente que entende, porque ele ganha o IPCA de um lado, mas perde o 1% do outro lado. Os processos, eles viveram de novembro de 2019 a abril de 20, eles viveram, passaram por ali, dívidas existem, de 18, de 17, de 16. Na hora de atualizar a conta, pergunto para vocês, eu finjo que não existiu esse período ou eu adapto a conta? Não havia juros de 1% ao mês naqueles 6 meses. Como que eu vou cobrar os juros de 1% ao mês naqueles 6 meses se não havia? Não pode colocar TR naqueles 6 meses. Um advogado me disse, para isso tem as tabelas. O tribunal vai ter que fazer as tabelas, o TRT da segunda região produz as tabelas e o TST divulga aquelas tabelonas lá. Ótimo, as tabelas são bem-vindas, são fator de sobrevivência para nós. Mas vocês estão entendendo o tamanho do drama de você ficar colocando a cronologia? Eu preferia ter uma solução fácil aqui. Dizer, morreu domingo, morreu o contrato determinado, desapareceu
o IPCA do passado, apaga o IPCA do passado. Então, nós vamos ter que conviver com esse drama. Diretor de secretaria, assistente de calculista, vai sofrer com esse drama. Empresa bem assessorada vai levar esse processo até o Supremo, porque ela vai ficar, eu quero agora calcular os juros da poupança, e a vara está calculando 1% ao mês. É esse, vocês viram que eu engatei uma quinta marcha aqui, de tanta aflição que eu tenho para isso. E o último item, um pouco mais delicado, é o acidente de trajeto. A medida provisória 905, embora fosse vendida como contrato verde-amarelo, ela revogou vários artigos, inclusive o acidente de trabalho de trajeto. Ela vai lá na lei previdenciária e revoga aquela linha do acidente de trajeto, de 11/11/19 a 20 de abril de 2020. Então, se uma pessoa se machucou nesse período, ou faleceu nesse período, ou o ônibus capotou, a barca virou, tecnicamente não havia o conceito de acidente de trabalho. Ela não poderia, se ela for afastada pelo INSS, seria pelo Código 31, do auxílio doença meramente previdenciário, e quando ela volta, ela não tem os 12 meses. Esse me parece um drama ainda mais aflitivo. Várias pessoas que eu respeito, com quem eu conversei, disseram que concordam com os 3 primeiros itens que eu falei, concordam com o IPCA, concordam em manter o domingo e concordam com o contrato por prazo determinado, mas não concordam com o acidente de trabalho, dizendo que se a pessoa se acidentou e a norma depois foi revigorada, ela não pode ser prejudicada e deve ter respeitado a estabilidade. Eu estou digerindo isso ainda, mas vocês já imaginaram o tamanho do problema que esse reclamante vai ter. Uma empresa também bem assessorada colocará na contestação: eu não respeitei a estabilidade porque não era um fato típico na época que ele se acidentou. Se tornou um fato típico depois. E aí? A gente vai falar que o presidente revogou a medida provisória depois, vai falar que teve a caducidade. Então, eu deixo o 4º item para vocês pensarem. Se o fato, o que importa é a data do fato em relação à lei que estava em vigor, ou é a protração no tempo, especificamente nesse caso do acidente. Os outros casos, como eles são mais processuais, né, no caso do IPCA é processual, o contrato a gente fala da rigidez na celebração do contrato, e o domingo, acho que o mais fácil de resolver aí foi o domingo, que é como se as horas extras daquela época fossem X e agora elas são Y. Mas é isso, Andréia, que eu tinha feito assim uma grande explanação da 905, mas eu falei, quando eu chegar no artigo 18 da 927, eu vou inserir, porque é o mesmo pesadelo de uma medida provisória arrependida, e aí virem-se com relação aos fatos constituídos. As perguntas parece que cresceram agora com essa minha preocupação da medida provisória 905. O Congresso Nacional deveria fazer o decreto legislativo, excelente, o Jorge está perfeito, eu acho que o Congresso Nacional nos deve essa satisfação, mas uma caducidade no dia 20 de abril, ele tem até o 60 dias que está escrito lá, né? Ele tem até o 20 de junho, ele não vai fazer, e aí o artigo 11, o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição diz assim, vai ficar agora permanente o efeito do passado. Não era fora de tema. Maurício, obrigado pela sua pergunta. O contrato a termo vai ter que ser respeitado, eu acho que é inspiração no ato jurídico perfeito, ótimo, só que a inspiração no ato jurídico perfeito me parece que gera dúvida também com relação ao acidente, né? Esse é um problemão. Vai ser uma confusão essa tabela, né, da atualização monetária. Então, o efeito repristinatório, Paola, é o seguinte, volta a funcionar a lei antiga, então já é uma boa notícia, porque senão a gente ia cair num vazio, você sabe que é um buraco negro, lá um precipício, a gente ia cair num vazio que não ia ter lei nenhuma. Então, ponto positivo é que a repristinação ressuscita aquela lei do acidente, ressuscita a CLT. O problema é que a repristinação não tem efeito retroativo, é isso que eu estou querendo dizer, Paola. No 21 de abril de 2020, tudo voltou ao status quo ante, mas o acidente em janeiro, a hora extra em fevereiro,
o contrato celebrado em março não consegue ter uma retroação de repristinação. A repristinação, ela tem esse gargalo no meio. E olha que eu me senti ingênuo nisso, me sinto confuso no direito constitucional e me incomoda os colegas professores de direito constitucional. E eles dizem, é isso mesmo. Só que, para eles, a situação é simples, porque contrato de direito civil, fez um acordo, relações que se consumam em 24 horas, começo, meio e fim, totalizou uma semana. Nós não. Nós estamos super acostumados com relações que se protraem no tempo, contratos de trabalho que se protraem, processos do trabalho que se protraem. Então, o problema fica conosco, né, para nós resolvermos. Existe dificuldade de retroação no processo civil, ainda pior, né, que o colega lembrou. Bom, dignidade do ser humano sempre poderá ser invocada, mas vocês viram que o tom dessas palestras, assim, desses nossos encontros, meu tom é sempre de procurar ali solucionar sem partir para a inconstitucionalidade ou sem partir para a não convencionalidade e sem partir para uma solução de dizer simplesmente assim, pela dignidade do ser humano tem que continuar revigorar, retroagir. É uma solução, claro que a gente tem que usar, a equidade existe para usar, mas vocês concordam que nós merecíamos um cenário melhor. O artigo 18 rendeu, eu abri o parênteses, mas eu tenho que concluir, porque eu quero falar ainda do fundo de garantia, nós temos ainda 15 minutos, e mais o epílogo da medida provisória 927. Diferimento do fundo de garantia é uma outra solução, é a oitava e última solução sugerida pela medida provisória 927. Atrasar 3 competências do fundo de garantia. Março, abril e maio. Competência é a expressão que a gente usa, né, para dizer o mês da prestação de serviços, o mês da folha de pagamento. Mas um contador, uma pessoa do RH, quando a gente fala março, abril e maio, então eles falam imediatamente. Então, você está falando 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho, que era a data do vencimento dessas obrigações. Mas são as competências de março, abril e maio. Essas 3 competências, são as 3 folhas de pagamento, o fundo de garantia, são fundidos, é feita uma dívida, e essa dívida é parcelada em 6 vezes, a contar da competência de junho, ou seja, a contar do dia 7/7. Então, a partir do dia 7/7, começam a vencer essas parcelas. Então, de 7 a dezembro, né, de julho a dezembro, os 6 meses do segundo semestre vão ser utilizados para pagar os 3 meses do que a gente acha, do que a gente considera o ápice da pandemia, março, abril e maio. Então, é como se a empresa pagasse 1,5 folha de fundo de garantia no segundo semestre, a folha do mês e mais meia folha daqueles 3 meses que foram divididos por 6. Se é uma empresa já devedora do sistema do fundo, que tinha aquele débito parcelado, ela também pode colocar na conta, porque afinal, ao fim e ao cabo, era o valor que ela tinha para pagar em março, somando o valor novo com o valor velho. Se é uma empresa que depende muito do certificado de regularidade, que tem que apresentar o certificado, que na rede bancária, ou apresentar o certificado para empréstimos ou para licitação, o certificado é emitido mesmo com aqueles 3 meses pendentes. Certificados são postergados e certificados novos são emitidos. Se ela mandar embora o empregado, aí ela tem que antecipar o depósito, porque o empregado não pode ficar prejudicado assim, não saca porque a empresa está parcelando. É a mesma situação do parcelamento. Se ela está parcelando e ela rescinde, ela antecipa os depósitos. Isso não deixa de ser uma alfinetada do legislador para que a empresa segure um pouco as dispensas, porque dentre outras desvantagens, dentre outras questões relacionadas com verbas rescisórias, multas, etc., agora ela vai ter que antecipar 3 parcelas de fundo que ela tinha programado para jogar para o segundo semestre. A gente não está longe de poder chamar isso de estabilidade, mas é uma inibição, pelo menos, né? Pessoal, acabaram as 8 medidas. Eu falei aqui numa alta velocidade, não acabou o nosso encontro, só estou querendo dizer assim, eu procurei falar, Andréia,
do home office, das férias individuais, das férias coletivas, do feriado, e hoje eu falei um pouco de banco de horas, um pouco de diferimento de medidas de segurança, diferimento de fundo de garantia, e esse artigo 18 aí que ficou numa galáxia, aí, num limbo, dos 4 meses sem salário e sem trabalho. Mas eu queria fazer agora, aproveitando esses minutos finais, um panorama do final da medida provisória 927. Quando a medida é concluída, termina essas 8 alternativas, ela lança frases que não são pequenas, não, são frases complexas, mas que, pela limitação do tempo, a gente tem só que pincelar. Mas vocês têm que ficar atentos, porque pode ser esse o assunto que vai eclodir na comarca, ou se em Ilhéus tem um advogado que levanta isso, ou se em Porto Seguro tem uma outra discussão, vocês têm que ficar atentos. Vamos lá, eu selecionei 7 itens para pincelar. Jogo rápido. Primeiro, os enfermeiros, profissionais da saúde em geral, e a forma como eles falam, na área da saúde, porque eu chamo de enfermeiro só para facilitar, por favor, né? Vocês não vão me tomar mal falar enfermeiro. Eles falam estabelecimentos de saúde, a expressão que eu queria identificar, artigo 26. Eles falam que mesmo pessoa na jornada 12 por 36 pode fazer 2 horas extras. Então, acaba de surgir o fenômeno da 14 por 36. E um colega me corrigiu, dizendo, não, você está dizendo 14 por 34, então, né? É dramática a situação. Não podíamos imaginar uma lei coonestando jornada de 14 horas, mas está lá no artigo 26. E também esse artigo 26 fala que o intervalo interjornada, aquele famoso intervalo de 11 horas, né, ele pode ser flexibilizado. Então, ele diz assim, pessoas que trabalham na 12 por 36 podem ser chamadas a trabalhar da 13ª à 24ª hora. Então, ele acaba de criar 24 por 72, aquilo que a gente sabe que existem militares, médicos residentes que estão fora do alcance da lei trabalhista, porque ele fala que a 12 por 36 pode avançar desde que se respeite o DSR. Se a pessoa trabalhar 24 horas, ela tem que ter a pausa das outras 24, não sei como esse cálculo vai se fechar. E ninguém de nós gostaria de ser atendido por um médico na 23ª hora do plantão, né? Eles foram bem ousados, é específico para estabelecimento de saúde. 2 artigos na reta final, o 29 e o 31, tiveram a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de 19 de abril, de 29 de abril, numa ADI cujo relator era o ministro Marco Aurélio. São eles: o artigo que fala que o SARS-CoV-2 não é doença do trabalho, e o artigo que dizia que não haverá fiscalização do trabalho durante 180 dias. Os 2 artigos talvez fossem salvos, né? O ministro Marco Aurélio tinha salvo na liminar, se eles fossem interpretados conforme a Constituição, dizendo assim, não é acidente de trabalho, salvo se comprovar que a contaminação foi pelo risco exacerbado, não a contaminação do nosso dia a dia, a contaminação no transporte público, ou a contaminação circulando, e sim a contaminação pelo risco exacerbado de eu ter ido a uma frente de trabalho, lá a linha de frente sem paramentos. Mas o Supremo achou perigoso deixar esse artigo, tirou a eficácia, mas eu tranquilizo vocês, ou apavoro vocês, que não mudou nada, porque, tirando ou não tirando o artigo, continua em vigor a regra da lei previdenciária, do artigo 20 da lei previdenciária, que diz que o 20, parágrafo 1º, letra D, ditado, que diz que endemias não são acidente de trabalho, salvo se comprovar que foi resultante do contato direto determinado pela natureza do trabalho. É assim que a gente desata o nó quando uma pessoa contrai dengue ou malária pelo trabalho, e não pela endemia que existe na região, ou porque é um agente sanitário, comunitário que foi até um local de alto risco, ou porque a empresa mandou ele numa
há uma região de conflagração. Então, isso continua em vigor e sempre foi assim. É que a gente estudava endemia e agora a gente passa por uma pandemia. Mas eu sugiro que vocês leiam ou reflitam sobre o 20 da Lei Previdenciária, que é 8213, né, a Lei de Benefícios. O 20, parágrafo 1º, letra D, já resolve isso sem precisar da polêmica da medida provisória. E o, 20, e o 31 foi revogado porque ele foi cancelado pelo Supremo, porque ele era muito ousado, ele dizia, não vai haver fiscalização no trabalho, então vale tudo. O artigo dizia que a fiscalização iria interferir em caso de óbito, iria interferir em caso de trabalho escravo, trabalho infantil, mas é perigoso você falar que não vai haver fiscalização, é muito perigoso. Há casos e casos. A necessidade de zelar por EPI, fazer vistoria em zona rural, verificar como está o oeste da Bahia, como está o norte da Bahia, não dá para você falar simplesmente os fiscais estão proibidos de trabalhar. Então, esse foi um tiro muito longo da medida 927 e encontrou obstáculo no Supremo. Foram só esses dois artigos que o Supremo suspendeu, o 29 e o 31. Antecipação de abono dos aposentados e pensionistas, que não é uma matéria trabalhista, né, o governo antecipou o 13º no regime geral da Previdência. E agora, para terminar, dois artigos ousadíssimos, mas que a gente vai ter que interpretar conforme a Constituição. Um artigo que diz que se convalidam os atos praticados antes da medida provisória ser feita, e um artigo que diz que se prorrogam as normas coletivas cujo vencimento se verificar na pandemia, a critério do patrão. Ora, esses dois artigos desafiam qualquer estudo. Uma lei dizer que ela vale para período anterior e uma convenção coletiva valer para período posterior só pela vontade de uma das duas partes. Como não tem pé nem cabeça nenhum desses dois artigos, eles desafiam o direito civil, o direito romano e desafiam Constituição e CLT, a gente é obrigado a pôr uma lupa, abaixar um pouco a poeira e interpretar assim. Quando ele diz convalidam os atos anteriores, não é impossível que uma lei tenha vindo ao mundo para dizer que ela vale desde antes. É que a lei veio ao mundo dizendo assim, se ela é de 22 de março, a pandemia foi... o decreto legislativo é de 20 de março. Vamos supor que a empresa tenha fechado as portas no dia 20, ou no dia 15 ela tenha começado um isolamento. Muitos estados começaram isolamento no dia 18. Eu sei disso porque redes públicas de ensino fecharam as portas no dia 18. Pronto, vamos pegar esse exemplo. 18 foi uma quarta-feira. O que fazer dia 18? Corre para um lado, corre para o outro, não sei, vai para casa, porque a gente vai baixar a porta, a gente não sabe o que está acontecendo. E que tal se eu fizesse, então, a partir do dia 18, o banco de horas, por exemplo, mas já o banco de horas novo. Então, é isso, é essa sutileza que se exige do intérprete, para não ficar a ferro e fogo a partir daquele domingo, 22 de março. É assim que eu tenho interpretado o que significa convalidação de atos. Um exemplo do banco, talvez o home office, ó, vai para casa, eu vou tentar levar um computador para você, não sei, pum, começou o banco, começou o home office. Faz sentido que eu pegue essas normas e retroaja ao 18 de março. Não está autorizando ninguém a rasgar legislação retroativa. Com relação à norma coletiva, se a data base da categoria era 1º de abril ou 1º de maio, é muito difícil que a negociação frutifique rapidamente, a gente ainda não tinha os meios eletrônicos, ainda estava todo mundo perdido. Então, o que eu penso, que a gente discutiu tanto a ultratividade das normas, criticaram tanto o TST, súmula 277, o que eu penso é que, de boa fé, a empresa pode continuar a pagar uma cesta básica, a exigir o banco de horas na forma da norma coletiva, postergando, mas aí não é um favor, ela está fazendo o ônus e o bônus ali. Não, ninguém, por favor, eu não conheço ninguém que sustente que ela pode escolher a cláusula que ela quiser. Então, eu não prefiro não acreditar ou não teorizar que seja um artigo que autorize a empresa a encerrar as negociações e falar, agora sou eu que mando, eu estou fazendo a norma coletiva sozinho. Não está escrito isso. Faculta-se que a empresa postergue enquanto prosseguirem as negociações. Algo como uma ultratividade
induzida pela pandemia. É uma situação bastante excepcional. Eu estou me referindo ao artigo 30. 30, ele diz: os acordos e convenções vencidos e vincendos no prazo de 180 dias, a partir da medida provisória. Então, as datas bases de 1º de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, se não houver tempo de ultimar as tratativas. E essa postergação só por 90 dias. Não é que agora ela vai deitar-se lá e ficar com a norma coletiva para sempre. É típico de pandemia, não tenho o que falar. Isso que eu chamo de convalidação dos atos. Olha, Maurício, eu acho que dá para convalidar a ata da 936 também, se por acaso começou uma forma de redução ou de suspensão. Agora, a 936, ele pergunta se dá para retroagir a 936. Benefício emergencial, eles não vão pagar. Retroativo a março, de jeito nenhum. Os cofres públicos não vão entrar com recursos pretéritos. O que a gente pode tranquilamente pensar é se a norma coletiva, de novo, a negociação coletiva pode ajudar nessa hora a administrar a crise, fazendo a redução salarial e a suspensão retroativa a março ou ao período anterior. Vocês viram quanta coisa a gente tem que prever. O fato de serem prorrogados a critérios significa que contratos coletivos de trabalho poderiam ser aplicados a determinada empresa? Não sei se eu entendi, Maurício. Contratos coletivos de trabalho poderiam ser aplicados a determinada empresa? Prorrogação com teoria do conglomeramento, cláusulas vantajosas e desvantajosas. Bom, eu não sei se eu alcancei a pergunta do Maurício e da Viviane, mas é assim. Não concordo que ele escolha a cláusula. É para um e para todos. É por causa da dificuldade das tratativas. Não é para sabotar ou para fazer uma trapaça. Então, vai vir tudo. Uma outra atividade inédita, superveniente e inesperada, por no máximo 90 dias. Pode ser uma empresa que pegou o bonde andando, pode ser uma empresa que já vinha antes. Então, pode acontecer de ter um acordo coletivo que desvincule aquela empresa, e pode acontecer que alguma outra continue com a norma velha. Mas esse artigo, sinceramente, se a empresa é bem organizada, o sindicato é atuante, ele nem vai ter muito espaço de aplicação, porque o que a empresa quer é renegociar a norma, porque ela se sente prejudicada, porque o valor da cesta, o valor do plano de saúde, isso aparece no artigo 17 da 936, renegociem a norma. Enquanto não renegociar, honre momentaneamente a norma anterior. Sim, a convenção coletiva acaba virando uma espécie de um acordo coletivo. E eu acho que a boa-fé está por trás, de parte a parte. Nem a empresa poderá alegar que pagou uma cesta básica a mais, nem o empregado poderá alegar que o adicional de hora extra de 60% não foi pago, ou que ele queria algum outro benefício. Então, são só 90 dias, como dando uma canja de galinha ali, como dar um empurrão para a negociação se ultimar nesses 90 dias, com data base, porque ninguém merece uma data base naquele dia 1 de abril, com o país pegando fogo, é difícil até de mobilizar as pessoas. Foi nesse sentido. Eu acho que a boa-fé objetiva e subjetiva estavam por trás. Pessoal, é isso por hoje. É para respeitar o horário, rigorosamente. Eu concluo a 927 nesse momento. Convido vocês a voltarem amanhã, dia 6 de maio, na quarta-feira, às 10 da manhã, para nós começarmos a discutir redução salarial e suspensão do contrato de trabalho. Espero que tenham, pelo menos, não gostado, que seria muita pretensão, mas que tenham, pelo menos, se ficado ali inquietos com alguns assuntos, ou ficado provocados. Diretor de secretaria não vai dormir com o IPCA e com a ATF. A gente aguarda como os processos trabalhistas vão ser formados, como esses bancos de horas vão chegar aos nossos conhecimentos, mas vocês viram, aliás, nem tinha que ter medida provisória sobre processo, né? A Constituição é muito clara nessa parte, não podia ter medida provisória sobre matéria processual, já começou mal. Então, eu espero que essas provocações sirvam para a nossa melhoria como pessoas e como profissionais. Agradeço novamente ao honroso convite da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e deixo aqui um grande abraço a todos, na certeza de que estaremos de volta às 10 da manhã em ponto de amanhã. Muito obrigado e cuidem-se.